Fala galera, Kelvin na área, mano. Vídeo novo se iniciando. Hoje o assunto do nosso vídeo, pessoal, é como perder gordura rápido, tá? Esse vídeo serve para pessoas que buscam definir o corpo, emagrecer, perder gordura ou perder aquela gordurinha localizada chata que não sai nunca, tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, bora pro vídeo, mano. A primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês têm um principal vilão, tá? É o principal vilão que não te deixa perder gordura, tá? Esse principal vilão é o açúcar, tá, pessoal? O açúcar é o principal vilão de toda e qualquer dieta para perder gordura, para emagrecer, para definir, tá? O açúcar, ele tem uma facilidade muito grande em virar gordura no nosso corpo quando ele não é utilizado, tá? Então, o açúcar, ele é classificado tanto quanto o açúcar branco, que vocês compram no mercado e utilizam em receitas ou café ou bebidas, tá? E os açúcares provenientes dos alimentos também em alimentos industrializados, tá, pessoal? Então tem que ter esse cuidado. Às vezes muitos alimentos falam que não tem adição de açúcar, mas eles têm o açúcar proveniente do próprio alimento. Então tem que tem que ter cuidado e sempre olhar a tabela nutricional, tá? Então, o primeiro vilão e inimigo de dietas para perder peso, para perder gordura, para definir é o açúcar, pessoal. Vocês precisam, em primeiro lugar, excluir totalmente o açúcar da dieta de vocês. Parar de consumir açúcar. No começo é um pouco difícil. Ao longo do tempo vai ficando mais fácil e vai chegar ao ponto que o teu corpo ele não aceita mais açúcar, tá? O teu corpo ele vai criando uma resistência contra o gosto, contra o sabor, contra o açúcar entrar no seu corpo, tá? Então ao longo do tempo ele fica mais resistente e você aprende a gostar de coisas mais amargas, sem ser doce, tá, pessoal? Que é o meu caso. O meu caso no começo, faz bastante tempo já, eu comecei faz bastante tempo a treinar, eu não conseguia tomar café sem açúcar, porque a minha família ela tinha um costume muito grande em colocar muito açúcar no café. Então desde pequeno eu me acostumei com aquele gosto doce no café do açúcar. Ao longo do tempo eu fui tentando trocar, tá? Só que eu não consegui trocar drasticamente. O que eu tive que ir fazendo? Eu fui reduzindo aos poucos a quantidade que eu ia colocando no café, até chegar um momento que eu não precisei mais colocar. Depois disso, eu só consegui tomar café sem açúcar. Toda vez que eu tomo um café com açúcar, parece que ele não baixa mais na garganta. O meu corpo já criou resistência e não aceita mais o açúcar e nem o sabor do açúcar, tá, pessoal? Ou seja, o que eu quis relatar e dizer para vocês? É tudo questão de costume, tá? O nosso corpo ele funciona dessa forma. Você ir acostumando ele e fazer ele entender que ele precisa ser de certa forma ou não ser de certa forma. Tudo isso você consegue delimitar e fazer o teu corpo entender, tá, pessoal? Então essa foi uma das primeiras e principais dicas, que é reduzir e excluir totalmente o açúcar, tá, pessoal? Uma segunda questão que é muito importante que eu trago para vocês é as refeições, tá? Geralmente a gente pensa, pessoal, que quanto menos refeições no dia a gente fizer, mais gordura vai queimar, mais peso vai baixar, mais definido vai ficar. Não é, é totalmente ao contrário. Quanto mais refeições você fizer ao dia, só que em uma quantidade pequena, acelera o teu metabolismo e o teu corpo passa a queimar mais gordura, mais caloria e a estocar menos gordura, tá, pessoal? Então esse é um erro muito rotineiro de quem está começando e quer perder gordura ou quer definir.
comer poucas vezes ao dia, tá? O ideal é comer várias vezes ao dia, de 3 em 3 horas de preferência, em quantidades bem pequenas, tá? Isso acelera o metabolismo, estoca menos gordura e queima mais gordura, tá, pessoal? Um exemplo, se você tem um café da manhã muito grande, vários alimentos nele, pega esse café da manhã e fraciona em 3. Come 3 vezes na parte da manhã, em vez de comer uma com muita quantidade, tá? Fazendo isso, você consegue acelerar o metabolismo do corpo, passa a queimar mais caloria, passa a estocar menos gordura, tá? Essa é uma segunda dica que eu passo para vocês, tá? A primeira foi o açúcar, a segunda é aumentar refeições e diminuir a quantidade dos alimentos, tá? A terceira dica, e muito importante, pessoal, é a redução de carboidrato nas suas refeições, tá? Você precisa comer menos carboidrato em todas as refeições para conseguir baixar o peso, para conseguir definir o corpo, para conseguir perder gordura. Não precisa reduzir ele totalmente, não é necessário. O nosso corpo ele precisa de carboidrato, tá? Para fazer funções vitais. E se tirar totalmente, ele gera uma irritação muito grande, o teu dia parece que não rende. Então deixar um pouco de carbo é importante, mas você precisa reduzir ele bastante, tá? Comer menos carboidrato, que são pão, arroz, massa, farinha, comer menos, tá, pessoal? E em contrapartida, você precisa aumentar a proteína. Você precisa comer mais proteína, que é carne, frango, ovo, tá, pessoal? Então, quanto mais proteína você comer no seu dia, melhor. Vai trocando o carboidrato e colocando proteína no lugar, sempre aumentando a quantidade de proteína, tá? Então, primeiro é o açúcar, segundo, aumentar as refeições e diminuindo as quantidades dos alimentos, terceiro, reduzir o carboidrato, quarto, aumentar a proteína, tá? Outra coisa muito importante, pessoal, é fazer abdominal, tá, pessoal? Geralmente a queixa principal das pessoas é aquela gordurinha localizada, certo? Mas daí ela não faz atividade física, não faz abdominal, aí fica um pouco difícil, tá? Você precisa ter uma atividade física de uma corrida, uma caminhada, no mínimo 20 minutos por dia, tá? E fazer abdominal dia sim, dia não. Essa questão da abdominal, ela ajuda a fortalecer os músculos do abdômen e isso faz o corpo estocar menos gordura ali, porque os músculos estão mais resistentes, tá? Estão maiores, o estoque de gordura na região fica bem menor, tá? Então por isso é muito importante treinar abdominal, certo, pessoal? E uma dica bônus que eu vou deixar para vocês, pessoal, que é uma dica minha, é um exemplo, aquele dia que você tá com vontade de comer muito, mano. Tipo, eu já tô vários dias regrado aqui, mano, mas hoje eu quero comer mais, eu quero comer uma quantidade maior, tá? Não tem problema, pessoal, às vezes vai acontecer isso. O que que você faz nesse momento? Em vez de você ir lá comer um monte de bolo, um monte de pão, um monte de massa, você pega só proteína. Pega um prato só de proteína, um prato só de frango, um prato só de carne, um prato só de clara de ovo, independente, e come só proteína. Come um prato gigantesco se tiver que comer, tá? Por quê? Porque a proteína tem muito menos chance de virar gordura no nosso corpo do que qualquer outra coisa. Então, quando você precisar comer muito, comer bastante, come proteína, tá? Frango puro, carne, ovo. E é isso, essa é a dica braba, pessoal, ajuda demais, tá? Se você gostou das dicas, mano, te ajudou, deixa o like, deixa o comentário, isso ajuda demais o nosso canal a crescer, ajuda demais o YouTube a entregar essas informações cada vez para mais pessoas que precisam, tá, pessoal?
Então é muito importante deixar um like, deixar um comentário para nos ajudar e cada vez mais ter vídeos como esse, beleza? Tamo junto, pessoal, é tudo nosso.